Pessoal, tudo bem? Meu nome é Kevin e hoje eu vou estar aqui com vocês criando um projetinho básico aí de um play de música, tá? E o diferencialzinho desse projeto meu vai ser, como vocês podem estar vendo aqui, a seleção de músicas por seu gênero musical. Eu pesquisei quando eu vim tentando fazer esse projeto, né? Eu pesquisei em vários lugares e não encontrei nada que me ajudasse a criar uma seleção de gêneros musicais, né? Então, eu vou estar criando o projeto aqui do zero com vocês, mas eu não vou estar dando funcionalidades extras como reprodução aleatória de músicas ou uma seleção personalizada de músicas ou favoritar músicas, que eu vi que vários projetos similares que possuem isso, né? Então, o que eu vou estar fazendo com vocês será mais ou menos assim, a gente vai criar, aqui vocês podem ver aqui no código JavaScript, a gente vai criar as funcionalidades básicas do nosso do play de música, tá? Que é o controlar os botões aqui, que é controlar o volume, que é controlar o tempo da música. E daqui para baixo será somente para a seleção de músicas pelo gênero musical, beleza? Então é isso. Vamos começar. Bom, gente, aqui eu já tenho o código. O código não, aqui eu já tenho toda a estrutura HTML pronta. Eu não vou estar refazendo ela, mas eu vou passar item item aqui por ela aqui, explicando mais ou menos o que, que a gente vai fazer, já olhando o nosso resultado final aqui, tá? Beleza, então a gente vai abrir o nossa estrutura HTML, né? Para quem não souber ainda, é só apertar um ponto de exclamação e dar um enter que ela vai aparecer toda aí bonitinha, já pronta. E aqui, opa, tem play sem querer. E aqui eu vou mudar o título dessa página, eu vou mudar o título aqui, ele aparece aqui em cima, play de música, tá? Já vou mudar o título aqui e a gente vai começar dentro do body criando uma div com o ID e eu vou chamar essa div de centralize, porque ela vai servir para segurar tudo no centro, estilizar tudo no centro. E depois eu já vou criar uma outra div que vai ser com identificação de container, porque ela vai segurar todo o nosso conteúdo. Beleza? E aqui, como vocês podem ver aqui no projeto, tem um reloginho aqui, né? Eu vou criar aqui também, para esse reloginho, essa data aqui, então, uma div com um ID também, chamado clock. Assim, isso aqui é opcional. Então, eu no meu projeto, no meu código passado que eu fiz, porque esse aqui já é a quarta vez que eu estou refazendo ele, eu coloquei um reloginho aqui, tá? Não é o foco, então depois eu posso estar disponibilizando o código para o relógio digital, para pôr ele aqui. E vocês só podem copiar e colar ou podem pesquisar outros tutoriais aí fazendo relógios, ou podem tentar criar vocês mesmos seu próprio relógio e inserir ele aqui dentro. Porque basicamente o que você vai precisar é de dois elementos para poder exibir a data e hora. Então a gente tem aqui, ó, dentro da div, aqui eu faço o cabeçalho aqui dentro, e eu determino que esse relógio será o cabeçalho do nosso player de música, chamando o elemento header. E aí eu utilizo dois elementos P, e aos dois eu dou identificações, dois ID. Um vai ser o date, que é a data, e outro vai ser o time, será o tempo, né, as horas. Depois dele, a gente vai abrir e utilizar o nosso elemento main para colocar todo o nosso conteúdo principal ali dentro. O conteúdo principal da nossa página, do nosso aplicativo, será o que está aqui dentro. E aí já começo com abrir uma div, e essa div eu vou nomear ela de box btn list, que vai ser a caixa dos botões de listagem, que vai ser a listagem de gêneros musicais, que é quando a gente clica aqui e aparece a listagem de gêneros musicais, beleza? E aqui dentro a gente vai ter dois botões. Um botão eu vou dar a classe para ele de btn list music, que é esse aqui, musical gender,
e o outro de btn close list, que é esse aqui quando a gente fecha, beleza? Depois a gente vai abrir, depois dessa div, a gente vai abrir uma outra div, e essa será a div list box. Essa div é essa caixa aqui, tá? Essa caixa aqui é essa div. E ela vai ser responsável por conter os botões com todos os gêneros musicais. Então, aqui a gente está vendo que só possui um botão, mas não tem problema, porque esses botões serão criados dinamicamente pelo JavaScript, exceto o botão All Musics. Então eu dou uma identificação para essa div de listbox. Eu crio uma outra div com a class musical gender, e dentro dela eu crio mais uma div com a class lowboxList. Assim que eu resolvi nomear. E aí dentro dela eu crio um botão com a classe btn-gender. Esse botão aqui vai servir de referência para a criação de todos os outros botões depois no JavaScript. Beleza. Aí saindo dessa caixa aqui, a gente vai vir direto para a imagem aqui da música. Tá? O próximo elemento será a nossa imagem da música. Perceba que eu estou indo de cima para baixo, né? Sempre mantendo a ordem do que eu quero que venha aparecer primeiro. A gente vai criar uma div. Eu vou dar uma identificação para essa div de box image. E aqui dentro eu vou chamar um elemento img para poder chamar a imagem, né? E aí eu vou dar uma classe para ela de image music. E aqui eu tenho um src, o search, né? Já enderecei uma imagem aqui para ela que a gente não precisa ver agora, mas vai ficar desse jeito aqui. E aí a gente vai sair dessa caixa e vamos para a próxima caixa. A próxima caixa será a box description, tá? Vai ser responsável pela descrição da música e do artista da banda que toca ou canta a música, tá? Que são estes dois nomes aqui. Beleza? Então, eu vou utilizar um H2 para o nome da música e vou dar uma classe para essa música chamada title, tá aqui. E para o nome do artista ou a banda que toca ou canta a música, eu vou utilizar o elemento i para a letra ficar tombada assim, ó, em itálico. Vou dar uma classe para ela também e vai se chamar artist name. Beleza? E saindo dessa div aqui, a gente vai entrar agora na div que vai ficar responsável aqui por segurar a caixa do volume e a caixa do progress bar, da barrinha de progresso aqui. Conforme a música vai passando, a barrinha vai sendo preenchida, né? Então a gente chama do volume e progress bar, beleza? Então eu vou dar um nome para essa div de box, progress e volume, que ela vai estar responsável pelo progresso e pelo volume, né? Aí eu abro uma outra div e dentro dessa essa div eu vou nomear ela de box progress. Essa vai ser responsável pelo que está aqui, pela barra de progresso da música e pelo progresso da música aqui por números e o tempo total da música, né? Que já fica setado desde o princípio. Então eu vou abrir uma outra div dentro dela e aqui a gente vai separar as coisas em dois. Um a gente vai colocar essa barra de progresso e a outra caixa a gente vai colocar estes números aqui, que indica o tempo máximo da música e o tempo decorrente da música. Aí eu vou abrir a div e vou chamar uma classe aqui para ela e vou nomear de box input, porque a gente vai utilizar um input para fazer a barra de progresso da música. E como eu falei, a gente vai declarar um input aqui, vou dar uma classe para ela chamada progress bar e eu vou utilizar o tipo dela de range, vai ser type range, para ela tomar essa forma aqui, beleza? Porque se eu vier aqui, por exemplo, colocar type, não, input, e aqui eu coloco em vez de text, vou colocar range, para vocês verem como é que ela é originalmente.
Ah, se bem que não vai mostrar porque já está estilizado aqui, né? Mas enfim, depois vocês vão ver. Beleza. E aí, para esse input aqui, a gente vai dar um valor mínimo de 0 e um máximo de 100 e vamos deixar o valor dele em 0, para ele ficar sempre setado aqui no fim. Depois a gente sai dessa caixa aqui do nosso input e a gente vai para outra caixa que ainda estará dentro da caixa do Progress Bar, tá? Da Box Progress. A gente vai abrir outra caixa que vai ficar responsável pelos números. Então eu vou abrir uma div de novo e vou dar uma classe para ela com o nome de Box Timer. Nessa div a gente vamos utilizar dois elementos P, tá? Dois parágrafos, dois elementos P, um com a classe Start e outro com a classe End. E aqui eu coloquei essas numerações aqui, ó, 02.00 para os dois, só para ter uma formatação do que a gente vai querer que como que fique no final. Porque na hora que a gente for programar ele no JavaScript, ele vai ter algumas alterações naturais que a gente tem que corrigir com o JavaScript. Show! Saindo da caixa Box Progress, essa caixa aqui, agora vamos para a caixa responsável pelo volume e pela imagem que tem aqui do volume, esse desenho ali, ó como é que vai mudando. É isso que a gente vai fazer no JavaScript. Então a gente abre uma box e aqui a gente vai dar uma identificação para ela de box bottom. E aqui dentro eu vou utilizar quatro tags, elementos img, e cada um vai chamar uma imagem. Então vai ser a primeira imagem volume alto, a segunda volume médio, a terceira o volume baixo e a quarta o volume nulo, volume zero, mudo. Show? Como vocês podem ver, ó, cada uma aqui já está tendo a endereçação de onde está a imagem aplicada. E todas as imagens estão aqui, ó, dentro da pasta raiz do seu projeto. Todas as imagens têm que estar aqui. As imagens que se você for utilizar imagem de botões, igual o que eu fiz aqui, que depois eu vou estar mostrando o link de onde eu tirei tudo isso, você tem que colocar todas as imagens. Coloquem ela aqui da pasta raiz, porque é daqui que você vai tirar, vai buscar músicas, imagens, o ícones, SVG, enfim, é tudo daqui. E por fim, a gente vai chamar um input de novo, da mesma forma que fizemos anteriormente para o nosso progress bar, a gente vai chamar um input para o nosso volume aqui, beleza? E aí, a gente vai dar uma classe para ele de volume, ele também vai ter o type range, também vai ter um mínimo 0 e um máximo 100, e o valor dele vai ficar setado em 50, para toda vez que a gente abrir o aplicativo ele esteja no meio, no meio do volume, esteja em 50%. Show! Então, saindo dessa caixa aqui, e agora saindo de vez da caixa, saindo de vez aqui da caixa Progress Bar, Box Progress Volume, perdão, agora a gente vai para a caixa responsável pelo controle da música, né? De passar para a próxima, voltar a música, parar, continuar, iniciar. Então, essa é a caixa dos botões. E aqui eu vou criar uma div e vou dar um nome para o identificador dessa div, utilizando o ID de box btn controls. E aqui vamos utilizar quatro elementos button, tá? Vamos declarar quatro buttons, como vocês podem ver aqui, ó, 1, 2, 3 e 4 buttons. E vamos dar classe para cada um deles. E aí a gente vai colocar para o primeiro botão que que vocês estão vendo aqui, ó, que aparece que é o de voltar a música. Então, a primeira classe será btn previous, que é o anterior. A segunda classe é o btn play, a terceira é o btn pause e a quarta é o btn next. E como vocês podem ver aqui, ó, para cada botão, dentro de cada botão, a gente vai ter elementos img, porque vamos chamar imagens que são essas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, dos botões, o desenho dos botões. Vamos chamar essas imagens dentro de cada botão. E aí, as imagens, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, ó, elas estão aqui, ó.
imagens que eu vou utilizar aqui para mostrar os desenhos de gênero musicais estão aqui. Imagens dos ícones, SVG, sempre erro o nome, SVG, estão aqui, tá tudo aqui, tá? Tudo na pasta raiz, beleza? Aí, pronto. Show. E aí a gente vai sair dessa caixa dos botões e por fim a gente vai chamar o nosso elemento áudio que é para tocar a música. Simplesmente só chama áudio e sucesso. E agora por fim a gente saiu da nosso elemento main, do nosso conteúdo principal. E aqui a gente por fim vai criar um footer, que é um rodapé, é isso aqui, tá? E eu vou utilizar uma H6 para ficar com aquelas letras bem pequenininhas. E aqui eu vou colocar alguma mensagem, alguma coisa que eu quero que quem esteja vendo ali meu projeto veja. No meu caso, eu coloquei aqui projeto criado por Kevin Marley com o intuito de estudo de portfólio, porque é o que eu estou fazendo. Eu ainda estou estudando programação, comecei a estudar não tem muito tempo, tem alguns meses que eu comecei a estudar e venho estudando sozinho, né? Venho tentando aprender isso aí para quem sabe um dia poder estar trabalhando com isso, que é o que eu quero. Beleza? E como vocês podem ver aqui, ó, eu passei aqui um link aqui dentro no nome Kevin Marley. Como que eu fiz isso? Eu declarei um elemento A aqui, ó, tá vendo? Para quem não sabe, é só apertar aqui o A, tá vendo? E aí você vem aqui em link. E ele já, o HTML já deixa pronto, mastigado aqui para você, ó. Já deixa aqui o href, http. E aí você coloca depois do http 2.2 barras aqui, ó, você coloca o restante do link que você quer que quando a pessoa clique, ela acesse. E aqui dentro, aí você coloca o nome daquilo que você quer que a pessoa clique. Por exemplo, no meu caso foi Kevin Marley, então aqui dentro eu teria que colocar Kevin Marley. Entenderam? Basicamente é isso. Foi isso que eu fiz aqui. Com a diferença que eu utilizei depois do link que é chamado aqui, eu venho aqui, ó, fora das aspas duplas, dou um espaço, e eu vou utilizar o target blank. A gente tem que usar essa propriedade aqui por quê? Porque essa propriedade, por exemplo, se eu clicar aqui agora, ó, vocês vão ver, ela faz isso aqui, ó, abrir a página em uma nova aba e não na mesma aba que a gente já está utilizando. Se eu tiro o target blank aqui, na hora que eu clicasse aqui nesse link, ele abriria a página nessa mesma aba aqui, entenderam? Então, para evitar isso, para fazer com que ela abra uma aba nova, a gente utiliza o target blank. Bom, e aí eu já dei um estilo aqui para ele, tá? Poderia estar fazendo isso no CSS, mas eu já dei um estilo aqui para ele de cor, para ele ficar com cor de texto branco, porque como vocês podem ver, o fundo do meu projeto aqui, o fundo do background aqui do meu projeto, né? O background dele é muito escuro, né? Tem muita cor escura. Então a gente tem que destacar com uma cor muito clara, né? Então eu deixo tudo branco. Vocês podem ver que o que é letra, o que é preenchimento aqui no meu projeto é tudo branco. Tudo branco, 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 que é para dar o destaque para a pessoa poder ver bem. E aí a gente fecha o nosso footer. E bom, é isso. É esse o nosso HTML. Temos o CSS aqui. Eu vou tentar passar bem rápido pelo CSS porque eu não quero. Não apaguei aqui o link. Eu vou tentar passar bem rápido porque eu não quero alongar muito o vídeo, tá? Não quero estender muito esse vídeo. Então a gente que eu já criei aqui, tá? Uma pastinha para guardar todo o CSS. Já criei um arquivo CSS que está aqui, beleza? E, e a gente vai vir aqui agora, no começo aqui do nossa estrutura HTML. Aí, ó, eu coloquei ele em cima do título da página. Em cima do título da página eu coloquei o link do CSS. E tudo que você tem a fazer é vir, apertar aqui, ó, escrever link. Aí você vem aqui, ó, link, dois pontos CSS, dá um enter. Aí apaga isso aqui até menos as aspas duplas, tá? Dá um ponto barra
E aí você procura onde está o seu arquivo CSS. No caso, eu criei o meu aqui, ó, dentro de uma pasta que se chama CSS. Então vem aqui, ó, CSS, e aí eu seleciono o arquivo. Aqui dentro pode ter mais de um arquivo, né? Então você seleciona aquele que corresponde ao que você vai fazer. Style CSS. Beleza? Eu vou apagar porque eu já tenho ele declarado ali, eu não preciso de dois. Beleza. Agora a gente vai começar a estilizar aqui o código. Primeiro de tudo, eu setei por primeiro de tudo um import aqui de estilo de fonte. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, Google Fonts. A fonte que eu utilizei, que eu busquei ela aqui eu busquei ela do Google Fonts porque o JavaScript não tem, é essa aqui, ó, Hinge. Tá vendo aqui? Hinge. Então vou tá colocando ela aqui, ó, Hinge. Essa aqui, tá? A segunda que saiu aqui, ó, Hinge. E aí, a gente vai estar selecionando. Eu vou tirar a seleção. Eu selecionei todos logo, né? Selecionei todos de uma vez. E aí vocês vêm aqui em import, copia isso aqui tudo, só clicar aqui, ó, copiar, beleza? Aí volta lá no seu CSS. Aí você vem aqui, você dá um Ctrl V, apaga, seleciona aqui, ó, segura o Alt, clica com o botão do mouse, que ele seleciona os dois ao mesmo tempo. Aí você apaga esse style que tá escrito aqui e pronto, já tá feito aí sua importação de fonte, estilo de fonte já tá feito. É isso aí, beleza? Depois eu faço um root aqui para setar duas cores. Um é esse branco aqui, que ele não é completamente, ele não é totalmente branco, ele tem um pouquinho de diferença ali nele, como vocês podem ver aqui. O outro é e os outros dois são cores que eu utilizo para sombreamento, para um text shadow mesmo, para propriedade de CSS text shadow. Lá na frente vocês vão ver como que eu utilizo ele, que é sempre para dar uma sombra, porque aqui no nosso projeto, aqui, ó, vocês podem ver que tem lugares que o background que é branco e às vezes fica um branco em cima do branco. Então por isso que você repara aqui na letra aqui, ó, os números, que ele não está totalmente branco, que ele tem um pouquinho de sombreamento nele, que é para dar esse certo destaque de quando tiver o branco em cima do branco. Porque se tiver o branco em cima do branco simples, você não vai ver, né? Então tem que ter um destaquezinho, um sombreamento nele para ele ficar destacado quando estiver em cima do branco. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai setar alguns elementos aqui, né? Alguns valores de forma universal para todo o nosso HTML, utilizando a, a, o sinal aqui de multiplicação, né? Essa estrelinha. E aí dentro dela a gente vai querer que o margin padding seja um zero, porque cada navegador tem o seu próprio estilo de margem de padding. Então, para a gente garantir que em todos os navegadores o nosso estilo vai ser igual, a gente já zera o margin padding de todos. Setando essa utilizando esse sinal de multiplicação aqui, que ele serve como se fosse algo universal para todo o HTML. A gente vai utilizar o box sizing para fazer o encaixe das caixas se tornarem melhor, border box. E a font family a gente vai utilizar a que a gente acabou de pegar. Se a gente voltar aqui, ó, no Google Fonts, ele ensina aqui como você pode estar instanciando, né, chamando a sua fonte, beleza? E aqui você pode ver que é font family, Hind ou Hind, não sei como pronuncia, e sans serif. Beleza? Então aqui, ó, vocês podem ver que eu fiz a mesma coisa com o adicional de que eu adicionei aqui o Roboto. Mas eu posso estar apagando ele também, que isso eu utilizei para mostrar um exemplo de um exemplo anterior que eu estava preparando. Mas isso aqui quer dizer o quê? Primeiro, o JavaScript ele vai puxar essa fonte aqui, Hind. Se ele não achar ela, ele vai para o Roboto. Aí se ele não achar ela, ele vai para o sans serif. Entenderam?
e ele vai para uma fonte que realmente já é padrão do JavaScript, já está no JavaScript, não é de fora. Aí ele vai para o sans serif ou para uma outra. Se eu quisesse também, eu poderia colocar outra aqui, sei lá, Arial aqui, Helvetica, sans serif. Eu poderia utilizar uma outra, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Depois a gente vai para o body. No body a gente vai dar um width dele de 100%. E aí a gente vai utilizar aqui o background da imagem, que é essa imagem que está aqui atrás. Vamos chamar o background dela. Background image, a gente vai passar o URL. E a URL nada mais vai ser a gente buscar de onde está a imagem dentro da nossa pasta raiz. Sempre coloque imagens, músicas, arquivos que vocês vão utilizar dentro da sua pasta raiz. E aqui está a endereçação dela. Eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês como que é. Aí eu dou dois pontos barra, eu venho aqui, img, onde estão minhas imagens, e eu acho que o nome dela é essa retest aqui. Ela mesmo, atualizei e não deu nada, beleza. E aí a gente vai utilizar o background cover, que ele vai estar assim, ó, se eu não utilizar a imagem fica assim, ó. Como é que a imagem fica? Porque como essa imagem, eu peguei essa imagem no site da Unsplash, tá? Vou mostrar aqui também, ó. Unsplash. Porque aqui as imagens, você pode pegar a imagem e utilizar elas sem se preocupar com questões de direitos autorais, que elas são imagens livres. O máximo que eles pedem aqui é para você mencionar, né, o autor da imagem ou agradecer ele numa página, numa das páginas dele, né? Aí eu peguei essa imagem daqui, tá? Você pode estar escolhendo a imagem que você quiser. Eu, quando peguei essa imagem, se eu não me engano, acho que eu procurei por bit, assim. Só que é claro que vai ser difícil de achar ela aqui agora, porque nunca sai a mesma coisa que a gente procurou antes, né? Dificilmente. Mas aí você pode estar utilizando a imagem que você quiser. Beleza. Aí a gente vai utilizar o background cover, que é para justamente a imagem ela se adequar melhor ao tamanho da tela. Vou aumentar aqui, ó, vocês podem ver que vai mudar um pouco. Aí a gente vai começar aqui então pela nossa div centralize. A primeira div que pega todo o conteúdo, porque a gente tem que lembrar que possuímos duas divs, uma que pega tudo, conteúdo, e a outra div que também vai pegar todo o conteúdo, né? Então, nessa div, a gente vai utilizar o width automático e vamos dar uma altura para ela de 100. Por que a gente precisa dessa altura aqui? Porque se a gente não der essa altura aqui, esse 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 play aqui, ó, da forma como ele está aqui agora, quando eu posso estar utilizando o display grid com place item center ou o display flex com justify content center e o align item center, que ele não vai ficar aqui no meio da página. Ele sempre vai ficar colado aqui em cima. Ele vai centralizar horizontalmente, mas não vai centralizar verticalmente, porque a página fica sem altura. Então a gente tem que determinar uma altura para ele fazer a centralização vertical. E aí eu vou utilizar o display grid. E como display grid eu vou usar o place item center, só para vocês verem como é que fica, olha. Ele vai ficar assim, somente com display grid. E aí quando eu utilizo o place item center, ele alinha como se a gente tivesse utilizado o display flex, justify content center e align item center. E aí a gente vai pegar o texto e centralizar o texto também, tá? Vamos deixar o text align dele center. Porque olha, se a gente não utiliza, como é que ele fica? A gente quer que ele fica no meio da página, porque isso aqui é nada mais é do que uma grande coluna, né? Uma única coluna. Então, tudo centralizado. Depois a gente vai partir para o nosso container. Lembrem aqui, ó, é a segunda div que contém todo o nosso conteúdo. O container. Neste container, a gente vai dar uma borda. Tá vendo essa borda aqui? A gente vai dar uma borda para essa div, beleza? A gente vai dar uma borda a ela. Opa. E essa borda vai ter 2 pixels. A gente vai utilizar a propriedade groove, que ele desse efeito como parece que estivesse saindo.
E eu utilizei essa cor preto aqui, tá? Você pode utilizar aí, mas aí você vai ser do seu gosto, a cor que você vai utilizar, se dá borda ou não, enfim. Aí é do seu gosto. Mas eu vou dar uma comentada aqui, ó, só para mostrar mais ou menos como que fica, ó. Sem e com. Viram a diferença? E aí a gente vai dar um border radius de 10 pixels, que é para arredondar aqui, ó, a ponta das bordas, aqui tá vendo? Vai arredondar a pontinha aqui das bordas. Se eu tirar, ó, fica um quadradão ali, um retângulozão ali, né? Aí eu coloco ele arredondo, fica, eu acho mais bonito assim. E a gente vai utilizar aqui o Box Shadow. Eu utilizei esses valores aqui no Box Shadow, que é para dar essa sombra aqui atrás, ó. Eu vou tirar, viu como é que fica? Aí eu coloco e ele dá essa sombra aí. Eu achei que ficou legal assim. E eu utilizei também a posição fixa. Essa posição fixa aqui, em algum momento que eu refiz e fiz esse código aqui, isso fez sentido para mim. Mas eu acho que não tem problema algum deixar sem essa position fixa. Acho que não tem problema algum. Mas assim não tem. Realmente não muda em nada, mas enfim, eu vou deixar ele aqui, mas não muda nada. Depois a gente vai passar para o quê? Para o nosso relógio. Nosso reloginho aqui, ó. Nosso relógio a gente vai chamar ele aqui, né? O clock. Para lembrar, ele tá aqui, ó. Clock, é div clock, tá? Vamos dar o width para ele de 100%, porque eu quero que é praticamente quase tudo que agora eu vou querer que tenha 100% ou uma porcentagem menor do tamanho de que tiver a nossa div container. Nossa div container. Então, o relógio eu quero que ele fique com 100%. Ele vai pegar 100% do tamanho da div container para os lados. Eu vou dar uma cor para ele, color, que é o branco, e aí eu vou utilizar aquela cor que a gente setou lá em cima no nosso root, lembra? Aqui, ó, o root, é ela que eu vou usar aqui agora. Eu vou então chamar o var, e aí quando a gente utiliza o var, ele logo já coloca aqui os dois parênteses, e dentro dele você vai chamar a cor que você utilizou, porque você o setou, a propriedade que você setou lá no root. Aí é só dar dois pontos aqui que ele já mostra todas as propriedades setadas no root. Então a gente vai utilizar o cor texto. E a mesma coisa aqui nesse text shadow, lembra do text shadow que eu falei? Então, o text shadow a gente vai chamar o var, e aí eu vou utilizar o text shadow 2 primeiro, dou uma vírgula, chamo o var de novo e utilizo o text shadow 1 e ele fica dessa forma aqui. É assim que eu fiz para todos os outros. Saindo do clock, a gente vai para o header. A gente vai para o nosso header, que está aqui. E aí no header, eu vou dar um display nele flex, porque eu quero que ele seja flexível, porque do contrário, se eu não utilizar flex, vai ficar um em cima do outro aqui. Eu não quero que fique um em cima do outro, eu quero que fique um ao lado do outro. Então eu utilizo o display flex, e aí eu vou garantir que o display vai ter uma direção de linha, tá? Porque se eu tirar, ele pode ficar assim, mas por garantia, naturalmente ele fica assim um ao lado do outro, com o display flex. Mas por garantia, eu vou utilizar o flex direction row, que é por linha, não coluna. E eu vou justificar todo o conteúdo dele ao centro, tá? Para ele não ficar lá no começo. E vou dar uma margem para ele de 1 rem em cima e embaixo e de 0,5 nas laterais, esquerda e direita, beleza? Show! Depois disso eu vou selecionar o ID date time do nosso relógio, tá? Date e time. E aí eu vou dar uma margem para ele de cima e embaixo 0, somente isso. E dos lados 0,2 rem, beleza? Que é para ele poder se distanciar ali, ó, um do outro, senão eles ficam colados, ó. Aí ficou ali um 15 do 10 de 20, sei lá, 25 mil, 258 mil e 15, né? Aí eu vou separar eles, tá? E é isso. E aí eu já vou fazer o footer, o rodapé aqui embaixo, lembra? Já vou fazer o footer logo aqui, porque não tem muito o que mexer nele.
Tudo que eu vou fazer nele é dar um margem de 1 ré em cima e embaixo e 0,5 dos lados, para ele dar uma distanciada dos botões aqui e uma distanciada da borda aqui, e também nos lados uma distanciada das bordas aqui. Eu vou utilizar a cor que eu setei, a cor branca que eu setei no root, chamo o var, e o text shadow a mesma coisa, utilizando o var, tá? Só que aqui eu chamo o text shadow 1 primeiro, dou uma vírgula, var e text shadow 2. Beleza. Depois a gente vai para o nosso main. Main, eu vou utilizar aqui o height, vou dar uma altura para ele de 100%, que eu quero que ele tenha a altura máxima setada. Eu vou dar um display para ele de flex, tá? Para o nosso main. O nosso main que é o que está pegando aqui todo o conteúdo principal. Cadê aqui onde eu abri main? Cadê main? Aqui. O nosso main está pegando todo o nosso conteúdo principal. Eu vou dar um display para ele flex, eu quero que ele seja flexível. E eu vou dar uma direção desse flex para ele, dessa flexibilidade, coluna. Eu quero que ele tenha uma orientação de coluna, que ele se comporte sempre em colunas, como a gente pode ver aqui, é uma grande coluna. E aí, eu vou justificar os itens dele ao centro e eu vou alinhar os itens dele ao centro. Beleza. Feito isso, a gente vai agora para a nossa Box BTN List. Box BTN List está aqui. É a div responsável pelos botões aqui de Musical Agenda e de Close List. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um width para ela de 50%, tá? Ah, mas por que não 100%? Porque eu não quero que ela fique grandona, não quero que o botão fique grandão aqui. Eu preciso que ele fique somente aqui. Então, ele vai ocupar sempre metade dos 100% da, da div container. Que é isso que eu quero. Da div container não, perdão. Da tag main. Ele vai ocupar sempre metade da tag main, que está pegando sempre 100% da div container. E eu vou dar um display para ele flexível. E só isso. Vou alinhar ao centro e justificar ao centro também, tá? Com align items e justify content center para os dois. O outro botão não está aparecendo aqui porque eu determinei que o display dele vai ficar none lá embaixo, tá? Porque no fim das contas a gente só quer que um botão apareça mesmo, só. E é isso. Mas se ele não tivesse com display none, que tá aqui, vocês vão ver depois, tá aqui, ó, btn close list aqui, ó, display none. Se ele não tivesse com display none, ele ficaria assim, ó, um do lado do outro ali, ó. Opa! Tem none em outro lugar. Tem display none aqui em outro canto. Ah, sim. Sabia. Tá, então pera aí. Deixa eu colocar display none nesse aqui. Vou tirar o display none. E aqui, por enquanto, vou tirar o display none também. Senão, ele ficaria assim, ó, um do lado do outro. Mas como a gente só quer que apareça um outro, então a gente tem que garantir que ele vai ficar escondido até segunda ordem, beleza? Então agora eu volto aqui. Beleza. Aí depois, a gente vai no btn list music e o btn close list e vamos adicionar aos dois o hover. Para que esse hover? Que é para quando a gente passar o mouse em cima dele, alguma coisa acontecer, alguma animaçãozinha, alguma coisa mudar aqui, ó. No caso, quando eu passo o mouse em cima desse botão, olha lá a cor dele, como é que muda. O background dele mudou, viu? É isso que a gente vai fazer. Então, a gente seleciona o btn list music, sempre lembrando que para selecionar uma classe, a gente tem que utilizar o ponto e declarar o nome dela, que foi feito aqui no HTML, da mesma forma o nome. E para um ID, aqui, por exemplo, ID box btn list, a gente tem que utilizar cerquilha, tá? Tá vendo aqui, ó, no list box, cerquilha para ID. E aí a gente vai aqui chamar as classes btn list music e btn close list. Para as duas a gente vai utilizar o hover, utilizando sempre uma vírgula para separar uma classe da outra. Nesse caso aqui.
E aí vamos utilizar um background color para ambas. E aí eu utilizei essa cor aqui, tá? Se você quiser copiar igual aí, fica à vontade. E utilizei depois um cursor pointer. Esse cursor pointer faz o quê? Quando a gente passa o mouse aqui, ó, nesse elemento, a setinha do mouse muda para essa mãozinha, beleza? Depois a gente vai chamar de novo as classes btn list music e btn close list e vamos passar para ela agora o active. Da mesma forma que a gente fez aqui utilizando o hover, vamos utilizar aqui o active. Esse active é para quê? Para quando a gente clicar nele, ele vai fazer alguma coisa, ó. Vai mudar o background dele para essa cor preta que está aqui, ó. Viu? Como é que mudou? Show. Depois disso, feito isso, a gente vai passar para o nosso list box, nossa div list box, que é responsável aí por ter todos os nossos gêneros musicais. Então a gente vai selecionar ela. Opa, a gente vai selecionar aqui a list box. Vou dar um display para ela de um display flex. Eu quero que a orientação desse display seja de coluna, então vai ser o flex right column, porque eu quero que os nomes, quando eles chegam no limite, um nome, por exemplo, eu tenho um nome aqui e eu vou ter um outro nome um do lado do outro. Quando ele chega no limite, eu quero que ele vai passando para baixo. Da mesma forma que está aqui, ó. E aí eu vou ter um display flex, eu vou dar a direção para ele de column, eu vou alinhar, ele ao centro, justificar e alinhar os itens dele ao centro, tá? Justify content, conteúdo ao centro e o align items centro, text align. Eu vou querer start, eu vou querer que ele sempre começa no no início da caixa e não quero que ele fique no meio, eu quero que ele sempre comece no início da caixa, então eu vou garantir isso utilizando text align start. Vou dar um width para ele de 90%. Essa caixa aqui, tá vendo da imagem? Eu quero que ele tenha mesmo tamanho praticamente, ó. Então, um width de 100, de 90%, não 100%, porque se eu desse 100% ele ia vir colado aqui, ó. E eu não quero isso. Vou utilizar para ele uma altura máxima de 300 px. Acho que eu posso até... Deixa eu... Calma aí, só ver uma coisa. É isso mesmo. Deixa eu só tirar aqui, só para testar uma coisa. Tá. Tem que deixar assim, senão depois quando botar mais músicas que tem aqui, e aí ele só vai crescer, 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 crescer. Então eu quero determinar uma altura máxima e depois ele vai automaticamente, se eu colocar muitas músicas, gêneros musicais aqui, aí ele aparece uma barra de rolamento ao lado. E aí eu vou ter um margem, vou dar um margem para ele de 1 rem, em cima e embaixo, e dos lados de 0,5 rem. Eu vou dar uma borda para ele também, tá vendo aqui a bordinha dele. Vou dar uma borda de 2 pixels, vou utilizar um groove e aí eu utilizei essa seleção de coisas aqui para essa borda. Overflow automático, mas o overflow X, que é o overflow horizontal, esquerda para direita, eu vou esconder ele, eu vou utilizar o hide para esconder ele. E aí um border radius de 10 px para arredondar as bordas. Deixa eu ver uma coisinha aqui antes. Não sei porque tá list box. Com a impressão de que tá alguma coisa errada aqui. Não sei porquê. Mas tá, beleza. Feito isso, vou passar para Musical Agenda. Aqui na Musical Agenda, que é essa caixa aqui, eu vou dar um display para ele flex e vou utilizar o flex wrap. Vou justificar o centro, alinhar o centro e vou dar uma altura para ele de 182 pixels e um width para ele de 30 pixels, tá? Depois dele, a gente vai ter Lobbox List. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para ele, display flex, flex wrap, justify content center, align center, vou dar um width para ele de 60%. E aqui eu vou dar um gap para ele de 5 pixels, tá? Gapzinho que é responsável por separar aqui, ó, um botão do outro, tá?
Se eu colocar aqui, por exemplo, 50 pixels, ele vai ficar assim. Aí viu a barrinha de rolamento que eu falei que aparece quando a gente coloca muito conteúdo aqui dentro? É isso aqui. E aí a gente vai para Box Image, a caixa da imagem, da nossa imagem aqui, ó. E para ela, eu vou dar aqui vou dar um width de 100%, um height de automático, tá? E um margin de 0.5 rand, cima e embaixo, e, e 0 nos lados. Assim. Por isso, isso que estava dando errado aqui, a sensação que eu tinha, porque estava colado demais. Agora deu uma descolada. Melhorou. Hum. E agora aqui a Image Music, que é a nossa IMG aqui, Image Music. Vou dar um width para ela de 300% para a imagem ter essa largura e uma altura automática. Que aí ela vai se encaixar perfeitamente. Agora a gente vai para a caixa de Box Description, que é essas duas coisas aqui. Box Description aqui. E aí eu vou dar um width para ele de 90%, para ele não passar aqui da nossa imagem. Um display flex, um flex direction column, porque eu quero que fique um em cima e o outro embaixo, e não um ao lado do outro. Margem, aí eu utilizei menos 0,5 de cima e embaixo, para ele poder colar um pouco mais aqui não ficar tão distante aqui da imagem. E o restante foi 0,000. E aí eu utilizo um padding. Esse pad aqui, só para garantir, eu botei 0, mas também não precisa colocar nada aqui nesse pad. Padding 0, vê que não muda nada. Só para garantir mesmo, mas pode até apagar se quiser. Align Item Start. Eu quero que o texto comece da esquerda para a direita. E justifiquei ele ao centro. Quero que ele fique bem niveladinho ali no centro ali, no horizontal, né? Horizontal não, no vertical. E aí eu dei a cor para ele. A gente utiliza o root lá de cor. Cor branca, eu utilizei o root, que é cor texto. E o text shadow, eu utilizei o text shadow 1 e o text shadow 2, como a gente fez anteriormente nos outros, como eu mostrei nos outros. Depois disso, a gente vai para o Box Progress Volume, que é essa caixa aqui, que pega isso tudo aqui. E aqui eu vou dar um display para ele flex direction raw. Eu quero que ele esteja em linha. Vou dar um width de 90% também. O Justify Content Center. E aqui, esses dois números aqui, ó, repare, eu vou utilizar eu utilizo Justify Content Center aqui, não precisa. Eu utilizei Justify Content embaixo. E aqui ó, eu vou utilizar o Justify Content Space Between. Ele vai fazer o que? Você tem, por exemplo, você tem dois elementos dentro de uma caixa. No caso, são esses dois elementos P aqui, ó, que são esses números. Aí eles vão ficar assim, ó, um do lado do outro assim, tá? Eles vão ficar um do lado do outro. Aí quando eu utilizo o Space Between, ele vai pegar os dois elementos e afastar os dois o máximo possível de acordo com o tamanho da caixa. É isso que ele fez aqui. Ele colocou os dois elementos no extremo de cada lado, no máximo possível, entendeu? E aí eu vou alinhar os itens ao centro, eu vou dar uma margem para ele aqui de cima 0, da direita eu vou querer 0 também. E embaixo eu vou querer 1.5 rand. E na esquerda eu vou querer 0 também. Tô lembrando aqui que o sentido aqui do margem do padding é como se fosse o sentido horário, igual um relógio mesmo. Então é cima, direita, baixa, esquerda, tá? Então o primeiro é em cima, o segundo número é direito, o terceiro é baixo e o quarto e último é esquerda. Agora a gente vai para o Box Progress. A gente vai para Box Progress. Cadê a Box Progress? Tá aqui, ó. Vendo aqui, Box Progress. Eu vou botar só um width nela de 100%. Para ter um width aqui 100%. Depois a gente vai para o Box Input.
que é a caixa que vai guardar o nosso inputzinho aqui do box do Progress Bar. E nesse input aqui eu vou dar um width para ele de 80%, que eu não quero que ele tenha os 100% para vir até aqui. Eu vou dar 80% para ele dar o espaço aqui para o nosso colega volume aqui, ó, poder trabalhar também. Depois disso, a gente vai para o nosso input. E aí a gente vai acabar aqui estilizando os dois inputs de uma vez, tá? Eu vou dar 100% aqui então para o input, que eles vão ocupar 100% das caixas ao qual eles estão sendo contidos. Então, 100%. Eu vou dar um background para os dois inputs. Essa cor aqui que eu utilizei. Eu vou dar uma altura de 15 pixels para eles e um border radius de 10 pixels, que é para arredondar a extremidade deles. E aqui eu vou utilizar a aparência none, appearance none. Tá vendo? Que é para eu poder estilizar ele. Se eu não coloco esse none, se eu não tiro a aparência dele, eu não consigo estilizar ele depois. Então eu vou tirar. E eu vou dar um overflow hidden, senão ele fica assim depois. Tem que utilizar o overflow hidden. E vou utilizar o cursor pointer, que é para a setinha mudar para mãozinha. Viu? Depois eu vou utilizar um input também, de novo, só que eu vou passar para ele a propriedade hover. E eu vou utilizar essa cor de background. Quando a gente passa o mouse aqui, ó, tá vendo que muda um pouco a cor de fundo dele lá, ó? Esse preto muda, tá vendo? Esse escuro, ele muda, fica um pouco mais intenso. Beleza, depois eu vou chamar o input de novo, só que aqui eu vou passar uma propriedade para estilizar, estilização de input, chamada WebKit. Essa WebKit aqui ela funciona somente em Google Chrome, se eu não me engano, e no navegador da Microsoft, o Edge. No Mozilla, no Opera, em outros navegadores, são outras propriedades que a gente tem que utilizar. Mas aí vocês podem estar acessando aí ó, a MDN ou W3 Schools e dar uma pesquisada sobre WebKit, que lá vai ter a sintaxe de todos os outros navegadores que precisam desse comando aqui para poder estilizar essa barrinha. Porque se eu, por exemplo, se eu abrir isso aqui em Mozilla Firefox, eu não tenho aqui na minha máquina, isso aqui, ó, essa barra aqui, ó, esse input não vai estar estilizado, ele vai estar no padrão Firefox. Não é nem no padrão JavaScript, não. É no padrão do Firefox, beleza? Tá. Cadê? Onde é que eu tava? Aqui. Aí eu vou dar um background para ele, que é essa cor aqui escura aqui. Vou dar um backgroundzinho para ele. Tá vendo? Que ele sumiu. A bolinha. Eu vou dar um background para ele. E aí a gente tem a nossa bolinha. A aparência dele ali eu deixo none para ele não ficar no azul. Dou um width e um height de 15 pixels. Um border radius de 50 pixels para ele arredondar essa bolinha aqui, ó, para ela ficar redondinha. E aí eu utilizo um box shadow. O box shadow aqui eu não vou utilizar do VAR, agora eu vou utilizar essa cor aqui de box shadow nele aqui. Não muda muita coisa não, mas ele dá um brancozinho lá em volta dele. É uma mudança bem sutil. Beleza. Deixa eu apagar isso aqui que está comentado, não tem utilidade. E agora a gente vai para o nosso box timer. Nossa caixa box timer, que é o tempo da nossa música aqui, ó. Show? Vamos para box timer. E aqui na box timer a gente vai dar um width de 80%, tá? 80% de width. Display flex, flex direction row. Eu quero que elas fiquem um ao lado do outro. O display flex por padrão ele já fica um do lado do outro, nem em linha, mas por garantia eu utilizo o raw para garantir que ele vai ficar ali onde eu quero. E aí eu dou a cor para ele, né? Eu vou utilizar o var do cor de texto lá branco e o text shadow e o nossa, o que eu fiz aqui? Pera aí. Text align eu botei
Aqui na Text Align, agora que eu vi isso aqui, eu pensei em uma coisa e fiz outra. Aqui é Text Align Center. E aqui é Text Shadow. Não. Text Align aqui Center e aqui é Text Shadow. Agora sim. Acho que não precisa nem desse Text Align. Não precisa mesmo não. Pode estar apagando. E aí eu utilizo Justify Content Space Statement. Olha lá. Para ficar um do lado. Um o máximo possível distante do outro. E agora a gente vai para a nossa caixa aqui de Box Bolo. Nosso volumezinho aqui, ó. Vou utilizar um width de 40% para ele ficar nesse tamanho aqui. Display Flex e um Flex Direction Raw, para garantir que ele fica um ao lado do outro. E aí eu utilizo o Transform aqui, ó, Translate 70%, menos 70%, porque ele está lá embaixo, eu não quero que ele fique lá embaixo, então eu faço uso desse Translate. Menos 70 para subir ele, né? Lembrando que Translate Y é de cima para baixo, de baixo para cima, tá? É na vertical e o X é na horizontal. E aí a gente vai no nosso volume, que é o nosso inputzinho, né? Aqui, ó, volume, input class volume. A gente chama aqui ele, dá um width dele de 100%, ele vai ocupar 100% da caixa ao qual ele está sendo contido. Ele vai ter uma margem de cima e baixo zero, e dos lados vai ser 0.02 rem, que é para dar uma distância aqui, tá, da imagem. Para ela não ficar em cima, ela vai dar uma distanciazinha só, tá? Depois disso a gente vai para nossa caixa de botões, né? Nossa Box BTN Controls. Aqui, ó. É o que tá aqui, beleza? E a gente vai dar um width para ele de 90%. Para ele ficar aqui rente a nossa imagem. Não passar dela. Ficar mais bonitinho. Beleza? E aí a gente vai passar para o nosso Box BTN Controls de novo. Só que aqui a gente vai utilizar o button junto com ele também. O que eu quero que isso aqui faça? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que todo button, elemento button, todo elemento button, tá vendo que aqui não tem a vírgula, né? Tem que lembrar disso. Todo elemento button que estiver dentro da box btn controls vai assumir as propriedades que serão colocadas aqui dentro. Se eu coloco a vírgula aqui, ó, aí mudaria, aí seria aí seria assim, a box btn controls e todos os buttons vão assumir isso aqui, o que está aqui dentro, mas não é isso que eu quero. Eu quero que todo botão que está dentro da btn controls assuma essa forma aqui, ou seja, eu estou garantindo que somente os botões que estão dentro dessa div aqui, box btn controls, vão sofrer a estilização que está aqui. Se eu coloco uma vírgula aqui, por exemplo, todos os outros botões aqui, ó, assumiriam a mesma estilização que eu colocaria aqui, entendeu? Então essa é uma forma de eu estar garantido que somente X botões vão sofrer alteração. E aí eu vou dar um border radius para ele de 25 pixels. E aí ele vai ficar quadradão do jeito que ele é natural. E aí ele fica assim. Depois eu vou chamar btn next img e btn previous img. Então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a imagem que está dentro do btn next e a imagem que aqui está dentro do btn previous, ou seja, dentro dos dois botões previous e next, eu quero que eles possuem a altura de 50%, e aí eles vão ficar assim nesse tamanho. Pode ver que se eu tirar aqui, ó, vão ficar assim, e aí eu coloco a altura de novo. E eles ficam assim. Aqui porque eu tenho que chamar os dois aqui, porque eu não posso simplesmente é, mudar a altura só da imagem, do botão. Tem que mudar junto a altura da imagem que está dentro dele também, ó, senão ele fica assim, ó, feião. Entenderam? E por fim aqui, a gente vai dar um display none no nosso botão de close list, que é esse botão aqui, e também no nosso botão musical gender. Musical gender? Ah, sim, nosso botão não, perdão. Aqui tá musical gender também.
Não é o botão, é a div me escaldeando, uma divzinha que tem aqui em cima, ó, me escaldeando aqui, ó. A gente vai fazer com que ela suma também. E a nossa list box, aqui, ó, a gente vai fazer com que ela suma também. Vamos deixar sempre padrão, porque a gente não quer que isso naturalmente esteja exibido no nosso player de música sempre. Beleza, então eu vou parar assim, já tem 1 hora aqui que eu tô falando, né? Eu falei que eu não queria alongar, mas é difícil falar item por item e não demorar. Então esse foi o nosso HTML e o nosso JavaScript, perdão, HTML e CSS. Eu vou parar por aqui e vou começar a gravação do, do JavaScript. O JavaScript sim, eu vou apagar ele todo e vou estar fazendo ele desde o do zero com vocês, beleza? Que eu acho que o mais interessante é o JavaScript aqui. Então é isso, pessoal. Até mais.